Grande Igor. Pra variar tá baixo aqui, eu não tô ouvindo, não. Aguardando alguns minutos. Essa hora fica todo mundo online. Então sempre dá uma travadinha inicialmente. Mas hoje parece que entrou de boas. Ajustada, aquela ajustada. Oi. Antecipou, eu tava aqui aguardando Não, deixa eu ver. 2 minutinhos, entrei assim Eu tô, assustada ve- já. eu tô bem olhando aqui. Na verdade é porque eu vi umas duas lives suas. E aí sempre você fica esperando a pessoa. Aí eu fiquei preocupado. Não, pois é, deixa eu só tentar desligar aqui o som pra gente Você não. tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo Tá direitinho? um pouco longe, né? E tá dando retorno a microfonia. Ah, beleza. Tá mais perto? É, ficou mais próximo. Tá, deixa eu ver. Ah, não. Mas e a voz, melhorou? Melhorou. Mas aí é Boa. muito barulhento para usar o fone, porque tá tendo retorno. Não, aqui é. Ah, então. É, é, é. Você conheceu toda Belo Horizonte? Zona Sim, Norte é mas. barulhenta. A Zona Norte é muito barulhenta. Na verdade, eu tô na regional Nordeste. Eu ainda tô num pedacinho da Zona Leste da cidade. Ah, perfeito. Então, aqui aparece de vez em quando nos trens, mas normal, né? Quer dizer, se alguém daqui de perto entrar, com certeza e assistir vai falar que eu tô enganado. Mas eu tô no pedacinho ainda da Zona Leste, na regional Nordeste. Sim. Que é, mas eu entrei muito antes, eu fiquei olhando meu relógio aqui. Então eu devo estar adiantado. É, mas agora tá em ponto. Ah, então não tem muito problema não, né? Te atrapalhei aí, você viu que eu estava ao vivo e aí você acelerou para Não, dar pois uma. é, porque eu ia mandar o recado falando assim, olha, quando for em ponto, eu vou e entro. Mas aí eu descobri que você já estava ao vivo. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Aí eu entrei, né? De repente. Nó! Aí a gente fica assim, né? Eu fico assim, eu tenho essa preocupação. Se meu relógio estava errado, você fica Sim. pensando isso? Pode Você ser, fica, não, meu mas. relógio tá. Aí eu fico olhando outros relógios da casa e falo assim, ih, todos estão errados. É, não sei se é o meu também aqui, mas. Enfim, já está no horário, né? O pessoal já está Tá, aí mas. aguardando a Sim, gente, né? sim, mas aí a gente vai introduzindo enquanto isso. Nada que. A gente não vai brigar por causa do horário, não, né? Não, acho que não. Não por causa do horário. É, exatamente, né? Aqui, é, esfriou Belo Horizonte, né? Oi? Esfriou. Tá ruim ainda o som, né? Tá. Tá, deixa eu tentar sem. Ah, eu já sei o que que é. Hum. Era um minutinho. Você me escuta? Sem o microfone? Deixa eu ouvir, mas agora sua voz tá lá longe. Mas aí, se você quiser, E eu passou? posso encostar mais. Como é que é?
Eu posso impostar mais, se for Não, necessário. agora eu ouvi. Era o meu que estava Então. baixo aqui. O problema é comigo. Então. O problema é do jovem aqui que não sabe mexer nas mídias digitais. Faz parte. Então, tá, vamos brincar. E apresente-se, por gentileza, para quem ainda não te conhece. Boa noite, gente. Eu sou Dani Nunes, né? Sou ativista LGBTI, sou defensora de direitos humanos, sou atleta amadora, né? Não estou atleta por conta da questão da pandemia. E minha formação é gestão de turismo. Então, eu sou turismóloga. E nesse momento eu tive que trancar por conta da ansiedade, né? Que eu nunca tinha feito terapia em divã, minha terapia era feita em quadra. E a minha ansiedade está demais e eu não consigo me concentrar ao ponto de me dedicar às duas pós que eu iniciei, né? Uma em gestão de programas e projetos sociais e a outra administração e marketing esportivo. E sou do Rio, né? Então sou carioca da Gema. Morei muito tempo na Zona Oeste, então é isso. Uma síntese, né? Você é de onde? Onde no Rio? Eu sou da Zona Oeste, Pedra de Guaratiba. Tá, eu já ia perguntar, Zona Oeste, pra onde? Porque E, todos os lugares do Rio são muito grandes, né? sim, As regiões são bem grandes, né? Muitos bairros e tal. Muito parecido com aqui, mas aqui a gente, em BH especificamente, a gente separou em regionais, né? sim. É porque lá também a gente tem a mania de falar assim, da onde você é? A Maré. Mas a Maré é um complexo, né? Então, é muito grande também. É dividido. Então, quando a A gente... Maré a Maré contém vários bairros, é isso, né? Sim, como se fosse, né? Um complexo de locais que aí forma conjunto chamado Maré, né? Que é lá onde você nasceu e cresceu. Não, a Maré é onde a Marielle viveu. Eu morei no berço dos milicianos. Então, Ó, tá gravando, hein? sim, grande Ah, miliciano. fala. É Mas é porque, só para entender, assim, é tudo Zona Oeste. É que eu falei que é não, grande, é isso que eu vou ali é completando. Zona Norte. Ah, tá. Sim. Entendi. Então é muito parecido, eu tô brincando, mas é muito parecido com Belo Horizonte mesmo. De repente, eu tô falando aqui que aqui é Zona Leste, mas é regional Nordeste, né? Sim. De repente você tá num outro lugar. Uhum. Eu conheço pouco o Rio, acho que eu até comentei, já comentei com você, conheço pouco, mas conheço mais a região do Flamengo e tal. Acho que é a área mais central, né, da cidade. Sim, mas ali Flamengo já é considerado Zona Sul, né? Porque aqui tem o Centro-Sul. Não, lá tem o centro e tem a Zona Sul. Entendeu? Tá. Acho que tem um lugar que eu conheço. É Tijuca, Barra da Tijuca é Zona Oeste. Tijuca Norte. É caminho. É perto. Tá bom, enfim. É Acho que eu só, me localizei mais ou menos. é só você ir, né? Como vocês dizem aqui, né? Não, é logo ali. É logo ali. Isso, aqui é tudo ali. Mas aí você começou a praticar esporte lá. Assim. Então, comecei a praticar o esporte na escola. Então, como a maioria das pessoas, né, fazem a iniciação esportiva na escola, eu comecei com handball aos 12 anos e fui me desenvolvendo, né? Via que na escola não era suficiente. Duas aulas durante a semana de 40 minutos não saciavam, né, a minha vontade de praticar o esporte. Então, Uhum. fui procurar uma Vila Olímpica, né, que na verdade nem era Vila Olímpica, era o Centro Esportivo Miésimo da Silva. Então, eu trilhei, né, a minha adolescência lá,
que, infelizmente, por conta da corrupção que o Rio foi assolado no governo Cabral, a gente não tem um legado, mas foi um momento muito especial, né, da minha vida, porque ali eu aprendi a ter disciplina, ali eu aprendi a me socializar, né, ali eu aprendi a iniciar trabalho em grupo, né, porque é um esporte coletivo, então é necessário você adentrar, né, um pouco o espaço do outro para poder respeitá-lo. E foi assim, foi com o handball que eu iniciei o meu caminho no esporte. Sim, você até falou, deixa eu só pontuar uma coisa que você falou. Não existe mais esse complexo esportivo? Existe, mas está sucateado. É assim, é uma área muito grande, onde tinha um ginásio de proporção, como, vamos dizer, ali o Arena Minas, onde tem um pouco maior. Tá. O Minas Tênis Clube como um todo, né? Sim, o espaço todo do Minas Tênis Clube. Um complexo igual aquele ali. E de graça. Imagina a quantidade de criança que não aproveitou ali. Então tinha até assim, era maior porque tinha uma pista, né, de atletismo, onde tiveram seleções que ficaram ali nos Jogos Pan-Americanos e inclusive nas Olimpíadas. Então, foi um espaço, né, que hoje é subutilizado porque precisa de investimentos, né, a estrutura, quando você não tem uma manutenção, acaba se deteriorando, né, porque as coisas não são. Desculpa, eu vi uma foto recente, você falou da pista e eu lembrei, assim, eu vi uma foto recente, assim, do ano passado. Sim. Tá sucateado, você tá elogiando. Exatamente. E eu já corri aquilo dali e era incrível. Assim, eu corria numa quadra de 40 por 20. E aí tem aquela pista gigantesca. Eu ainda tinha que trabalhar com o meu pulmão extra, né? E lá tinha... O terceiro pulmão, no caso. Pois é, assim, eu ficava com a língua para fora. E é muito bacana porque lá tinha desde handball, futsal, tinha tênis, tinha também badminton. Ou seja, algumas modalidades que não são de fácil acesso, né? Onde pobres não têm muita oportunidade, e lá tinha, né? E era na periferia. Então, o esporte, né, como a gente está propondo essa live, é um divisor de águas, porque sim. Na minha vida foi algo que talvez possa ter me libertado, né? Me distanciado do suicídio, por exemplo, né? Porque na adolescência eu era uma pessoa sozinha, né? Solitária, porque quando eu já era uma elfa, né? Do deserto. E nisso, era o quê? uma elfa do deserto. Ah, tá. Eu já era uma criança afeminada, sempre fui, e eu repelia as outras crianças, né, de se aproximar. Então, e eu também estudava muito longe de casa. E isso era um impeditivo também, mas não era só. Eu já, desde criança, sofria LGBTfobia. Então, hoje consigo ter uma resiliência. Aprendi, né, a ser um ser isolável, né, infelizmente por conta dessas opressões que as pessoas insistem em propagar, mas então não sofro tanto, né, por conta da questão de ficar isolado, de ficar em casa. Que vem me perseguindo, né, quando eu era criança, porque eu nunca fui também de subir em árvore, de extravagância. Boa noite. Entendi. Boa noite, pessoal. Os amigos do Felipe, se puderem ir lá no meu perfil, me seguir depois da live. Será? E os meus amigos... Vou fazer propaganda também. Vou fazer propaganda, idem. Não, peraí, pois é, e os meus amigos
Também prestigiar o trabalho do Felipe, que é uma pessoa ligada ao esporte, inclusive o Giovanni também, a gente vai pautar, né, essa questão lá no Rio, já vamos iniciar, inclusive, e é isso. Então, gente, ó, fonte aqui é confiável. Ó, tem o cachorro latino aqui, viu, gente? Não, tem o Mutai. Quem sabe faz. Mas tá dando para ouvir, não tá? Tá dando para ouvir. Seguinte, deixa eu só tentar ver se eu entendi. Sim. Porque dentro do nosso assunto aqui, o esporte é a transformação social do esporte. Você é um exemplo disso. Sim. E além disso, você é um exemplo também eu tenho muito falado com alguns amigos próximos, o tanto que o esporte salva vidas. E salva literalmente. Não é um eufemismo, né? Falar o esporte salva. Inclusive que eu tenho conhecidos próximos aqui. Você está dizendo que, além da postura não, além de ser LGBT, isso é um risco, infelizmente, dentro da sociedade. Estar próximo de uma comunidade que é muito pobre. Ter uma dificuldade de acesso a tudo, né? A educação, a renda, enfim. Além disso tudo, você ainda teve o problema familiar que acontece, e depois disso conseguiu vencer através do esporte, praticando o esporte que inclusive não é muito popular, se popularizou depois dos anos 90, que você falou que prefere o handball, e conviveu com outras modalidades que também não são populares, né? Como você falou do badminton, você falou dos espaços que existiam, o próprio atletismo, mas que esteja crescendo muito, né? Tem gente que não conhece nem o atletismo em si, não sabe as modalidades, menos ainda, e ainda tem gente que não conhece a corrida de rua, como esporte, né, como disputa. E como, mais ainda, essa possibilidade de transformação social e de ascensão. De certa forma, você também passou por esse processo de ascensão social através do esporte, porque foi ali que no esporte que você está falando que quebra a ansiedade, que eleva a endorfina, que utiliza todo o seu aparelho corporal, Sim. Que é um ser de luta, que é um ser de batalha. E você utiliza do esporte como seu momento de ascensão também, não só de transformação. Sim, sem dúvida, porque, gente, eu não fazia todas as atividades, né? Na época, eu me dedicava somente ao handball. Hoje, o meu esporte de coração é o vôlei. Então, mas também jogava handball aos domingos. Inclusive, machuquei até o dedo e agora, nesse período, estou me curando. Porque atleta, gente, até amador tem contusão, tem lesão, tem tudo. A gente não sente o corpo. Deixa eu só falar, porque eu aproveitar que tem gente aqui. Tá lesionado, não é para treinar, viu? Descontinua. A gente tem uma redução de danos, né? Porque quem é fominha não consegue ficar 15 dias no mínimo parado, gente. Não pode, né? E aí, eu falei até antes. Parece que eu já sabia que você ia falar. Pois é algo assim, é lógico que como eu não sobrevivo do esporte, né? Não é um risco eu, jogar com o dedo luxado, por exemplo. Porque o meu sustento não é do dedo. Então, assim, o profissional, né, precisa segurar a peteca, segurar a marimba para poder se recuperar e voltar, né, no alto nível. E tem gente que joga assim mesmo contundida porque o time precisa, né? Então, a gente vê aí jogadoras que, inclusive no vôlei, tem uma aí que é o oposto. Ela jogou com as costas toda ferrada e foi poupada quando necessário, mas em jogos decisivos ela foi usada. Então, assim, o alto rendimento, você não sente somente prazer. É um trabalho e muitas das pessoas, né, se dedicam tanto que tem sequelas irreversíveis. O negócio, a gente que é amador,
Eu também sou atleta amador, né? Eu trabalho com educação física, eu atuo na área esportiva. Assim como você, eu sou apaixonado por todos os esportes. Assim, eu amo o assunto, o tema esporte, falar sobre esporte, conhecer, praticar, né? Conhecer gente que pratica esporte que eu nunca ouvi falar. Mas eu tenho uma paixão pela corrida de rua e cada vez mais agora também tô me desafiando em corridas de trilha, corrida de montanha. Mas você falou, e a gente, amador, né, eu atuo como treinador também, por isso que eu te interrompi, porque eu sabia, a linha de pensamento é a mesma, quando está machucado. Quando está lesionado, a linha de pensamento é sempre a mesma, o desenvolvimento da conversa é o mesmo. Eu tenho, inclusive, alguns amigos fisioterapeutas que falam isso, é a mesma conversa. De repente fala assim, não, mas eu vou assim mesmo. Uhum. E aí a gente não tem esse limite que você colocou muito bem. O esporte de alto rendimento, ou o próprio rendimento mesmo profissional, né, independente de alto rendimento, entrando no caso do futebol, por exemplo, né, tem 5 divisões abaixo da primeira, mas também está num outro patamar, né, num outro nível. A gente não tem geralmente esse limite entre isso aqui não é o meu a fazer, é o meu prazer. Sim. Né, com o perdão da rima aqui. E aí, na maioria das vezes, a gente exagera a tal ponto, eu conheço gente que já exagerou e não vai conseguir mais praticar aquele esporte que gosta. Sim. É por isso que até, né, eu disse uma vez que eu te interrompi por isso, que eu disse, não faça atividade enquanto estiver lesionado. Sim. E aí, até dentro desse tema também, você está falando, a gente tem pouquíssimos casos, e aí esses cases de sucesso, em Belo Horizonte e em Minas Gerais, de atletas que se dão bem no alto rendimento. Você citou um exemplo ótimo, que é o Minas Tênis Clube, que revela muita gente em vários esportes. Agora tem um time também muito forte de futsal. Estavam, não tenho certeza se ainda está em andamento, mas estavam montando um time feminino, também de futsal, mas parece que ainda não tem muitos times, né, para gerar um torneio. Então, tirando o Minas Tênis Clube, e a gente vai citar aqui alguns nomes, o próprio Olímpico, né, a gente já conversou sobre ele, tem alguns outros clubes mesmo, que aí é clube e tem a área esportiva. Sim. Tirando esses casos muito específicos, Minas Gerais, e para ser mais específico ainda, Belo Horizonte não consegue, eu não sei por quê, porque inclusive a gente tem lugar para treinar à torta e direito. Você gosta. Ali, eu olhando aqui pela minha janela, ali tem um lugar para treinar. E a gente fica pensando, o que falta, né? Ou mais ainda, no meu caso, pensando, onde eu consigo incluir? Porque a gente tem, inclusive, a gente vai perdendo gente, você falou da milícia, a gente vai perdendo gente para droga, para o tráfico, para N situações. Para N situações. Inclusive, eu conheci meninos que eu estudei junto, e algumas meninas também, brilhantes na área esportiva, que assim, hoje você vai ver, você nem reconhece os que ainda estão vivos, né? Acho que você deve passar por essa situação também. Sim. E aí, essa transformação a gente tem que conseguir inserir, né? Exatamente. Inclusive, é bom eu falar aqui também, né, que não é aconselhável você jogar contundida. Eu já tive problema com isso. Quando eu voltei, depois de 15 anos, me aventurar no handball, eu estava treinando, mas torci o tornozelo e aí ficou inchado. Fiquei 15 dias me tremendo, porque é abstinência, né? É ali trincando dentes, fumando. E aí eu falei assim, já deve estar bom. Voltei. Depois de 15 dias. Aí o que aconteceu? Torci o outro. Ou seja, estava bom, o outro não estava. Estava, mas não estava bom, né? Sim, então assim, é importante a gente dosar porque, e falar sobre isso, que no esporte amador a gente está praticando por prazer mesmo, né? Não pelo sacrifício. E quando eu fiz essa besteira, que eu não aconselho ninguém a fazer, eu fiquei por muito tempo sentindo, né? Aí eu tive que parar de uma vez porque
eram os dois, né? E aí é que nem cavalo, tem que sacrificar, não tem jeito, né? Aí os 15 dias viraram 30, 40. Não, viraram meses, porque eu ainda andava com dificuldade. Mas resgatando essa questão, né, das pessoas serem cooptadas pelo poder paralelo, por conta do ócio, muitas das vezes, né? Porque uma coisa é uma criança ser cooptada para para comprar uma quentinha para um traficante, e aí começa assim, né, esse processo do aviãozinho. Sim. Enfim, né, uma coisa é essa, porque é necessidade a gente não vai julgar. E outra bem diferente é quando tem o ócio, né, quando quer ter as coisas da moda. E o esporte, né, poderia estar complementando o horário dessa criança, desse adolescente, né? Porque lá no Rio, inclusive, tem um projeto muito interessante chamado GEL, Ginásio Experimental Olímpico, onde as crianças ficam em período integral, né? Manhã e tarde, e adotam duas atividades, né, físicas. E de manhã pratica uma e à tarde outra. E é uma escola, essa é uma escola pública, né? Como se fosse uma escola municipal, e é super concorrida, assim, tem prova para poder entrar nessa prova. Interessante. Na escola. Então, e isso faz com que muitas crianças saiam de lá ganhando bolsa de estudo, sabe? Conseguindo usar, né, do esporte exatamente isso que a gente está propondo aqui, né? Transformando o seu meio, porque muitas das vezes são crianças que os pais mal estudaram, né? E aí conseguem ter a oportunidade do estudo numa escola boa, oferecendo o que tem de melhor, que é o seu talento. Então, é incrível. E deveria ser expandido para o Brasil inteiro, né? Infelizmente, a gente não tem um plano nacional de esportes, a gente não tem um plano estadual de esportes, né? E a gente não tem municipal. Vou completar. Não tem. E aí a gente vê a importância do movimento, né, das pessoas se politizarem. Porque, lógico, né, existe uma preocupação em não se envolver com política, mas as pessoas precisam compreender que o que elas não querem se envolver não se chama política, se chama politicagem, se chama entendeu? Então, a política, ela tem como um dos princípios o bem comum. Quando a pessoa está ali colocando o próprio bem, não é política. Então, a gente precisa fazer a reversão, né? Fazer praticamente que os padres fazem com o demônio, um exorcismo. Forçar. No Brasil está proibido, Não, mas a gente vai ter que fazer um exorcismo com as pessoas para que elas não demonizem mais aquilo que elas não sabem o que é. Né? Porque eu não gosto do termo velha política, que aquilo nunca foi política. E aí começar a falar da nova ou em fazer política. Porque o que essa gente sempre fez lá, com interesse próprio, quando vem essa época de campanha, oferecer um jogo de camisa para um time de futebol, isso não é política. Isso é politicagem. Sim. E aí a gente precisa estar formando as pessoas, né? E conscientizando que elas são tão responsáveis pelo buraco que o país se encontra, quanto as pessoas que estão lá, né? Nas assembleias, nas câmaras, enfim, né? A gente precisa se corresponsável, porque a gente é omisso. Mesmo, assim, alguns pontos que você tocou são extremamente interessantes. Só chama GEO, G-E-O. Qual é o nome do projeto? Ginásio Experimental Olímpico. Aí, por isso que abreviou, GEL. Sim. Interessantíssimo. Como você falou, ainda não existe. E pelo menos o que a gente percebe, não tem ainda o interesse de que isso seja levado ao nível nacional, né?
Infelizmente, porque a gente teve Olimpíada, a gente teve Copa do Mundo, que é específica de futebol, a gente teve Copa do Mundo de futebol, tivemos outras Copas do Mundo, né, de outros esportes dentro do país, a gente ainda tem muitas competições mundiais, o caso do skate, o caso do patins. Em Belo Horizonte tem 2 ou 3 campeões que moram e residem em Belo Horizonte e treinam. A gente tem a canoagem, a gente já teve mundial no Brasil, especificamente em Lagoa Santa, salvo engano, que é aqui, região metropolitana. O handbeat, né? Que é o handball de praia. Já teve vôlei de praia em Belo Horizonte. E aí, o que está faltando é um plano nacional do esporte, com alguém do esporte, né? Sim. Porque também não adianta fazer um plano nacional esportivo e não ter alguém reconhecidamente ali do esporte. Apesar de que os atletas que a gente elegeu como deputados e senadores, alguns, vez ou outra, dão votos lá que a gente meio que assusta de... Tem um lado do Rio que eu tenho nojo, porque ele é conhecido nos bastidores como príncipe, né? O Lorde. Que é de uma educação, ele é ex-nadador. É de uma educação requinte e que fala com propriedade, mas que volta contra a população, né? Eu não consigo associar isso, é uma coisa obtusa na minha cabeça, né? Porque você ser patriota, você pensar na sua nação. E se a sua nação, né, as pessoas que fazem parte dela estão sendo ferradas, que orgulho é esse, né, de ser patriota? Qual é a justificativa, né? Que patriotismo é esse, né? Exatamente. E aí você falou alguns pontos, e um, assim, me chamou mais a atenção. Posso até falar, estando, né, já sempre estive, na verdade, mas estando agora um pouco mais atuante nesse meio político, né, no político de proposição, no político de legislar, de pelo menos querer isso, né, já mandei alguns e-mails, já cartas, já propus algumas coisas, a gente geralmente não é muito ouvido, infelizmente, e o plano nacional, eu estou enganado, ele existe no papel, existe um plano municipal, desculpa. Em Belo Horizonte existe. No papel. Sim. No papel existe. Na verdade, assim, existe um rabisco de alguma coisa, mas como você falou do Rio e você falou do Nacional, que a gente está questionando, discutindo, isso na prática é inexistente. O plano é tal qual o plano de governo do atual presidente. Você entra lá no site dele, não tem algumas áreas, não tem definição de algumas áreas. É o que acontece na Secretaria Municipal Esportiva em Belo Horizonte atualmente. Pelo menos por enquanto. A Ismela, exatamente. E aí, assim, existe até conselho, né, que é composto por alguns vereadores, algumas lideranças, mas que esse ano não se reuniu. Eu tentei procurar uma ata, não achei. Então, talvez, né, a gente precisa estar construindo e se inteirando com os seus candidatos, né, pré-candidatos à prefeitura. Então, tem que colocar a cara, tem que arranjar um meio, porque eu, né, iniciei o meu ativismo no esporte saindo da minha casa, né, atravessando a cidade para ir no gabinete da Marielle pedir uma medalha, uma condecoração para a Tiffany, né, porque ela já tinha começado a ser atacada e eu falei assim, não, preciso fazer. E aí foi onde eu conheci a Mônica Francisco, né, que a gente hoje se aproximou muito, se tornou deputada, né, do estado. E foi em janeiro ou fevereiro, então assim, recesso. E aí eu não consegui obter esse êxito, até por conta do fatídico assassinato dela. Mas é isso. Eu não sabia se eu ia conseguir, mas eu saí da minha inércia e fui procurar fazer alguma coisa. Então, a gente que ama essa modalidade, né, como que eu vou dizer, esse eixo tão fundamental, né, porque deveria ser uma tríade, né, esporte, educação e cultura.
e aí pode perpassar também pela saúde, né? Porque tem uma função também de promoção, prevenção da saúde, que a gente Sim, precisa lutar. Então, assim, é chegar, pegar, olha, tem essas ideias aqui, vamos formar o plano de governo, né, para a gente avançar. E é isso. Eu acho que a gente precisa ter. O não a gente já tem, né? Agora é conquistar o sim, que não é fácil, sim, sim. mas é preciso. Tenho escrito algumas coisas. Então vamos enviar para o plano de governo da nossa até então pré-candidata, Pode mandar aí que eu encaminho. atual deputada. E você falou uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau. E vou mais além. Estudei alguma coisa e li muito. Eu sou cria do que chamaram aqui de escola plural. Acho que esse foi um projeto nacional. Assim, um desses projetos. Está na moda dos aldeias, né? Como início de palavra. Um desses projetos nacional. Então, a escola plural era mais ou menos isso, né? Pluralizar o ensino, misturar as pessoas e pontualmente envolver a comunidade dentro das escolas. Por que eu estou chamando de desse projeto? Apesar de eu gostar muito da ideia inicial. Porque é mais ou menos o que você está falando aí. O esporte está diretamente ligado à saúde. A gente está vendo, inclusive com o Covid, que as pessoas que estão ou paradas ou prioritariamente em nível de obesidade ou com alguma comorbidade são as que mais sofrem quando adquirem ou pegam o vírus. Então, diretamente ligado à saúde. Se praticasse algum esporte, certamente, não ao nível do que diz nosso queridíssimo presidente, não ao nível de você atleta, não é este nível, mas certamente, ele tem um pouquinho de razão, certamente dificultaria do vírus piorar a sua vida. Ponto. Então está diretamente ligado à saúde, à educação a gente já está falando, a gente está se dando como exemplo, a gente está falando da cooptação, do ilegal. E aí, quando eu falo que eu vou mais além, é o seguinte, em Belo Horizonte tem duas coisas também interessantíssimas. A sede dos profissionais de educação física é em Belo Horizonte. O CREF Nacional, o CREF Nacional... o CONFEF, que é o CONFEF. O CONFEF, né, são todos os CREFs. Eles têm um endereço em Brasília, evidentemente, né, que é nacional, mas sempre o endereço, sempre é endereçado tudo para Minas Gerais, e a sede é em Belo Horizonte, que é onde foi a primeira reunião histórica da Carta da Educação Física, onde fizeram a Carta da Educação Física. Sim. Isso também leva a gente a questionar mais ainda, né, por que não tem alguma coisa que nasce daqui, né, deste berço. Mas no SUS já existe algumas equipes de atendimento prioritário, de atendimento inicial, família, né, que já estão incluindo alguns profissionais de educação física. Sim. Como o esporte como tratamento. Né, muitos médicos já indicam. Inclusive, alguns anos atrás, eu mesmo comecei a correr porque eu tive problemas psicológicos. Ainda estou meio doido, né? Ainda estou meio doidinho, mas foi de questão emocional e tal. Então, comecei a correr, como você bem disse, vale como uma terapia. Não é a única, Sim. mas é extremamente válido. Eu escolhi a corrida, que era mais fácil, era mais prático, e na época eu não queria, como você bem disse, eu não queria encontrar com ninguém. Então, ia lá na minha corrida sozinho, até que um dia eu me encontrei com uma turma e falei assim, não, acho mais legal voltar a conviver em turmas, né, em grupos, e foi daí que me apaixonei pela educação física. Isso não deixa de ser a cultura, né? Porque eu conheço gente de todos os tipos por causa da corrida, de todas as profissões, de todos os cheiros, cores, de todas as opções sexuais, de todas as vertentes
todos os estados, inclusive. Acho que eu só não conheço um ou outro, gente de um ou outro estado. Inclusive tem uma amiga comentando aí, a Alexandra, que é do Nordeste do país. Então também a gente vai sugando as culturas. Só te corrigindo, não é opção, é orientação, né? Porque opção a gente tem sim ou não. E a orientação é aquilo que a gente é. Então, assim, se eu fosse lésbica, não seria minha opção. Então, a minha orientação é ser hétero. Entendeu? Meme da Nazaré. Desculpa, entendi. Eu entendi, mas eu só quero que você fale de novo, por favor, fala. Então, opção é quando a gente escolhe sim ou não, né? Então, assim, eu tenho a opção de usar um batom vermelho, eu tenho a opção de usar um batom rosa. Isso é opção, né? Então, a gente não pode dizer que uma pessoa é gay por opção. É a orientação dela. Então, assim, eu não sou lésbica por orientação, né? E não por opção. Então, assim, eu sou hétero, né? Obrigado pela correção. Pois é, porque, tipo assim, inclusive isso é muito engraçado, né? Porque quando a gente vai entrar em alguns debates, as pessoas acham que a gente, que é LGBT, só fala sobre LGBT. E aí, inclusive, ainda falam assim, mas porque os héteros e os LGBTs? Aí eu vou, e algumas pessoas, né, eu sedosamente, né, graciosamente falo, olha, não sei se você sabe, mas eu também sou hétero. Aí começa... Sim, então, sabe? deixa eu falar porque eu tô rindo, né? De você, né? É porque a situação, eu tenho amigos e amigas, né? Como você vê, de várias e várias orientações, inclusive de umas que você fala assim, o que você tá falando? Sim. Que aí já entra na opção, né? E as pessoas me perguntam assim, ela é o quê? Eu vou dizer, mas você tem que perguntar para ela, porque para mim não importa. Essa questão da opção pode funcionar com uma pessoa que é bi, né? Ela pode optar hoje ficar com mulher, amanhã com homem, ou com os dois, né? Se for faminta, assim. Mas, assim, verdade. Em relação a lésbicas e a gays, é orientação. Mas, assim... Você falou, e aí, obrigado pela correção, mas deixa eu só entrar num ponto que você tocou. Sim. Isso acontece, você pode falar melhor que eu, você pode falar de alguns preconceitos. Você pode falar de mais alguns. Isso no esporte, que acaba sendo uma violência. Isso acontece muito no esporte. Você está falando, você jogou handball, Sim. você joga vôlei, e aí na escola, eu até brinquei hoje, né, eu fiz uma postagem, um videozinho sobre o Fundeb e tal, e aí na escola a gente sempre falava assim, eu sou do tempo que me falavam isso, meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei. Sim. Isso é uma violência, isso faz parte do esporte. Isso não faz parte do esporte, né? Isso faz parte da cabeça machista de alguns profissionais, né? E limitar uma criança a praticar só uma modalidade, né? Ainda faz com que role uma incompetência, né? Porque quanto maior a questão motora, né? O acervo motor, o desenvolvimento, o acervo mais completa, aquela criança vai se desenvolver. Então, assim, tem pessoas que têm a coordenação fina da mão péssima porque só jogaram futebol. Talvez se tivesse jogado vôlei, queimado, algo diferente, talvez teria conseguido, né, melhorar algumas outras habilidades. Então, na verdade, não pode nem chamar de coordenação motora fina, porque não chega nesse ponto. Pois é, entendeu? Então, assim, quanto mais você ampliar o seu repertório motor, melhor, né, para as crianças. E aí elas vão se desenvolver muito melhor enquanto atletas, né? E aí tem pais que colocam os meninos em escola de futebol, tem pais que colocam as meninas no balé, quando na verdade isso tem que ser uma escolha da criança. A criança tem escolha, né? Sim, tá mudando um pouquinho, né? Tá mudando um pouquinho. Sim, tá mudando um pouquinho, mas a gente precisa alertar esses profissionais que precisam ter sensibilidade, sabe? De fazer jogos que integrem as crianças,
porque existem crianças LGBTs e as pessoas não podem fugir desse assunto, desse tema. É polêmico? Mas assim, vai continuar sendo se a gente não conversar. E aí existem profissionais que não sabem lidar, né, com essa questão e que precisam pedir ajuda, procurar, né, o conhecimento, porque quando você não sabe e aí você vai em busca da informação, isso é uma questão de grandiosidade enquanto ser humano, né? Porque, para quem não sabe, a LGBTI-fobia é crime. Então, hoje tem pais, né, que amam seus filhos como eles são, então diminuir os abortos, né? Com crianças de aproximadamente 10, 11 anos, quando são expulsas dos seus lares, eu chamo isso de aborto. Geralmente quem o pratica são pessoas que dizem pregar o amor, né, o amor de Cristo, o que é uma contradição danada, porque e assim, ainda fala que a gente não entende da palavra, né? A gente é criado num lugar, né, no país. Essa é a pior parte. Pois Quer dizer, nem sei qual é a pior parte, nem sei qual é a pior parte. E ainda fala assim, você não pode falar sobre isso porque você não conhece a palavra. Eu falei assim, meu querido, eu fiz primeira comunhão. Então, assim, o básico do básico eu sei. Que nem você sabe o básico, porque amar o próximo como a ti mesmo, isso daí, ó, lição que você esqueceu ou pulou. Eu passo por outra situação. Eu posso falar porque eu fui... Quer dizer, me dão essa autoridade de falar, porque eu fui catequista, eu fiz crisma, e aí tiram a autoridade quando eu falo assim, eu fui da Pastoral da Juventude e atuei com 50 grupos de jovens contribuindo com formação. Aí fala assim, sua cara, teologia da libertação, você é comunista. Aí, o que é surreal para quem você bem disse, tipo, prega o amor, e na hora de demonstrar este amor, Sim. Some, né? Some. É a atitude mais ou menos que a gente imagina, pelo menos, que Jesus Cristo não teria, hora nenhuma. Exatamente. Pelo menos pelas passagens bíblicas, não. E aí você falou de um ponto, e aí a gente não entrou nele, mas a gente está caminhando para isso. A gente falou de alto rendimento, a gente falou da violência, a gente falou que o espaço público precisa de mais esporte, a cooptação precisa lá, apareceu mais um colega de teologia da libertação aí. A gente precisa de deixar parar com que o ilegal roubem nossas crianças e levá-las para o esporte. Lá no alto rendimento, a gente está tendo algumas discussões muito sensacionais sobre o corpo em si, né? Eu vou tratar como corpo, partindo do pressuposto que eu sou educador físico. E aí um caso específico é a Tiffany, né? Tem outros. Que no futebol é extremamente machista, o exemplo clássico é o Richarlison, né? Sim. Que inclusive jogou vôlei um tempo, acho que agora está no CrossFit. Ele estava jogando o time do César Bauru, né, como Sparrow. Isso. Que é... Isso. Primeiro ele jogou, mas mais amador mesmo. Não, jogou aquilo. Não foi nem um amador, não. Ele foi convidado, né, por fazer uma pelada aqui, outra ali, pelo Anderson, e acabou trabalhando. Você jogou com ele? Oi? Você jogou com ele? Ele treinou lá onde você treina. Não sei nem de onde é Richarlison. Eu sei que ele começou acho que no São Paulo. Não, ele é velho. Não, ele é velho. Ó, ele não tava vendo, não. Ele não vai mostrar pra ele, não. Mas eu não conheço. Você sabe quem é, né? Sei. Uhum. Então, mas aí o caso mais recente, mais falado, é a Tiffany, né? Sim, exatamente. Que é vamos chamar, o polêmico das polêmicas. Que, inclusive, agora tem mais um processo na justiça, né, atualmente. Eu estava lendo essa semana, mas eu passei o olho assim, muito rapidamente. Tem mais uma discussão, de novo. Os mesmos motivos de sempre. Uhum. E aí, como você bem disse, isso não é falado.
Isso não é discutido. Aliás, Menos ainda pela família. sim, inclusive, né, a Tiffany teve é, a sua transição tardia. Eu também tive a minha tardia, mas não tanto quanto a dela, né? E até porque naquela época eu não sabia o que eu era. Eu não me via como menina e falavam pra mim que eu não podia ser menina. Então, assim, eu também não ficava pensando onde eu tinha que ser, o que eu tinha que ser. Assim, eu não ficava filosofando. Você só era. Você só era. Só era, exatamente, existia. E essa questão da Tiffany é muito importante ser dita, porque é, existem legislações, né, que estão tentando impedir mulheres trans em cima de um achismo, né, e não com base científica, porque o que a ciência traz hoje é que não existe vantagem, e para essa gente isso já é uma vantagem, né, assim, dos argumentos que eles usam. Mas a gente vê que é de cunho transfóbico mesmo, porque a Tiffany, a vida dela seria um inferno se ela fosse uma jogadora completa. Ela ainda tem deficiências, né? E com 35 Uhum. anos é muito complicado que ela consiga, né, aperfeiçoar isso. Mas isso não tira o talento dela, a habilidade dela no ataque, porque ela não passa, sabe? Se hoje ela ataca bem, é porque ela treina, porque ela se dedica, não é porque ela é trans. Né? Se fosse isso, o time dela seria como tem uma ex-jogadora de vôlei, que é a esposa de um técnico, né, que foi campeão olímpico. Ninguém sabe quem é ela. Sim, Ninguém sabe. o apelido dela é Sucurinha. E aí, o que acontece? Foi? Essa eu não sabia, Sucurinha. Então, aí o que acontece? Ela fala, né, junto com a outra lá que mora nos Estados Unidos, que estuda política, ciências políticas americanas, alguma coisa assim, vem da Hum. na do Brasil, falam, olha, imagina um time só com mulheres trans, como se isso fosse possível, né? Porque a gente é repelida da escola desde muito cedo, então é um lugar, né? Da sociedade como um todo, né? Exatamente. E aí a gente tem que sobreviver por meio da prostituição. Então, assim, isso é uma utopia que eu adoraria que se realizasse a curto prazo, mas não vai. E aí Tiffany conseguiu romper essa bolha, né? Só que esse discurso, né? Inclusive teve uma jogadora que falou assim: ai, mas não é homofobia, é biologia. Não, é fisiologia. Gente, e usam argumentos tão toscos. Ah, mas o pulmão dela é grande. Quem anda com o raio-x do pulmão da Tiffany para ficar medindo os outros pulmões? Sabe? Então, Eu tô até pensando em alguma coisa para falar. Tô pensando em alguma coisa para falar, mas é porque os argumentos que eu já vi contrários, sim, como você está bem falando, assim, são extremamente absurdos. são. Ainda não apareceu alguém para mostrar alguma coisa contrária, bem definida, pré-estruturada. A única coisa que eu achei, talvez Sim, seja interessante, é que tem testes diferentes, teste de rendimento mesmo. sim. Existem testes diferentes no masculino e no feminino. Uhum. A única coisa que eu achei dentro do esporte, ou dentro da fisiologia, que talvez faça alguma diferença, Uhum. é esse tipo de teste que vai acontecendo assim, por etapas. Cada vez que vai passando uma idade e desenvolvendo, é um outro tipo de teste que também, para ser bem sincero, tem alguns esportes que precisam ser revistos para não maltratar e acabar com a carreira de muito adolescente. Uhum. O próprio futebol faz isso, a corrida faz isso, muito o atletismo. E sabe Então, qual é o esses problema testes... sabe qual é o problema disso, dessa falta de atualização? Porque essas pessoas elas não estudaram a fisiologia do corpo trans. Alguns profissionais, né, da educação física adoram dar pitaco, opinião, que a gente dispensa, porque não opine, prove.
o que é fácil, né? Ou, assim, né? Enfim, as pessoas também não querem nem se dar o trabalho de contestar com argumento. O que essa gente, quando usa um conhecimento limitado, né? Porque quando você só estuda a fisiologia do corpo cis, você não pode questionar a fisiologia do corpo trans. Porque os hormônios, eles alteram muita coisa. E aí a gente vê profissionais, né, entre aspas, que indicam suplementação anabolizante para os seus alunos. Não, profissionais não. Profissionais não. Isso. Mas aí eu coloquei... Profissionais da farmacologia. Não, nem da farmacologia também, porque vamos... Tem que arrumar um nome para eles, mas também, com todo respeito aos colegas farmacêuticos, mas Exatamente. Tem que arrumar um nome para eles. Profissional da educação física, isso não. Pois é. Então, essa gente, inclusive quando eu fazia educação física, eu via muita gente usando esses artifícios, né? E no esporte amador, a gente, se for ver, não existe exame antidoping. E a maior inserção de pessoas trans, né, de mulheres trans, são no esporte amador. E as pessoas querem cobrar padrão COI, onde o exame antidoping custa R$1.000, não é algo barato. E no esporte amador, tipo assim, no futebol feminino, né, tem gente que não ganha nem isso de salário. Então, Sim. estão preocupados com a vantagem? Não, não estão. Porque se tivessem, gastariam a mesma energia procurando as questões de dopagem. Mas não. Então, assim, a Tiffany, quando ela joga bem, não é porque ela se esforça, porque ela treina, é porque ela é trans. Então, não é porque ela jogou bem, né? É porque ela é mais forte. Forte. Que ela tem um pulmão enorme, que ela tem, sabe, essas coisas. Vou falar a verdade, sim. Essa do pulmão, para mim, é uma das piores, porque a justificativa é extremamente machista. Sim, exatamente. Eu já li muita coisa, eu já li N coisas. Inclusive de gente que estuda isso. Mas essa do pulmão é que não me obedeceu até hoje, assim. E aí parece para você também não, né? Não, e olha que eu, assim, vejo... O Bernardo criou uma polêmica ano passado dizendo que o movimento dela era igual de homem. Você não ia falar o nome do técnico. Mas não falei a esposa, né? Escapou. Aquela que o apelido é Sucurini. Então, o Bernardo, ele causou polêmica falando isso, porque a câmera flagrou ele dizendo isso. Mas... Quando você, né, tem uma menina que começa a jogar futebol no meio dos meninos, ela vai aprender gestos motores parecidos ou semelhantes aos meninos. Então a Tiffany iniciou a sua trajetória treinando com os meninos, por isso que a movimentação dela é essa. Assim como tem uma outra jogadora, né, a Goncharova, que a passada dela é trocada. Então, sabe? Mas, enfim, a Tiffany é bloqueada, a Tiffany não consegue passar. Jogadora como qualquer outra, assim. Exatamente. E tanto que o time dela, né, até quando ela chegou, só teve um título, que foi o Campeonato Paulista do ano passado, se não me engano. Porque se fosse assim, era só dar a bola nela e ganhar o jogo. Exatamente. Tanto que a maior pontuadora do time dela é uma azeri chamada Polina Rakhimova, que inclusive tem um saque ainda mais potente que o dela. Ou seja, inclusive esse desenvolvimento que você falou também nem é regra. Isso é prático, mas nem é regra. Assim, pode acontecer de eu mesmo crescer com 100% de meninos durante meu desenvolvimento, somente desenvolvimento motor, e não ter os mesmos movimentos que eles fazem. Exatamente. Que também, assim, se a justificativa dele foi essa, né, é incrédulo, porque ele é um conhecedor, palestrante, incentivador, etc. Né? É formado. Então, assim, educação física, as pessoas esquecem do detalhe. Tem
Ele avisa que vai acabar, né? Nós vamos continuar conversando mais uma meia hora. Então, pode ser, já está aparecendo aí os 30 segundos?